Salve, salve, habitantes deste planeta Tela! Eu sou Jaime Lima Neto e a gente vai continuando mais uma aula do nosso curso de Python. Estamos no módulo 5 e eu estou aqui porque eu imagino que você já está se sentindo na Matrix. Aquele programador da Matrix, vendo já tela preta, mexe num monte de código, mas calma, jovem Padawan, vamos com calma, tá? Agora vamos começar o módulo 5. Nele, nós vamos aprender paradigmas da programação, especialmente nessa aula, vamos tratar sobre a programação funcional, tá bom? Então, para a gente já seguir nosso padrão, nossa tradição, vamos para a nossa curiosidade inútil. Diamantes reais não aparecem no raio-x, ou seja, se algum dia alguém te fizer uma proposta de casamento, finge um desmaio, corre para o hospital, faz um exame, pede qualquer exame e vai para o raio-x, tá bom? Para verificar se o diamante é real, nada mais justo. Fica a dica, essa foi de graça, hein? Na aula de hoje, como eu falei, vamos aprender sobre funções anônimas no paradigma de hoje, tá? São as também conhecidas lambda. Então, sem mais delongas, partiu para a nossa vinheta. Vamos lá. Os paradigmas da programação, assim como na língua portuguesa, tá? Nós temos diversos tipos de uso da nossa língua. Nós temos a linguagem coloquial, formal, erudita ou a jurídica, por exemplo. Tá? Tudo é língua portuguesa, mas ela tem aplicações diferentes. Com a linguagem de programação também funciona da mesma forma, funciona como seus próprios estilos de uso. Tá? São basicamente elas a procedural ou imperativa, que é como a gente veio fazendo até agora. Tá? A gente digita uma linha de código ou um bloco de código, espera o resultado e vai fazendo um a um, né, sempre nesse formato. Tá? A gente tem a funcional e a orientada a objeto. Também temos mais outras duas, a estruturada e reflexiva. Estou marcado com asterisco porque a gente não vai trabalhar neste curso, especialmente sobre a estruturada e reflexiva. Caso vocês queiram, escreva nos comentários que a gente pode fazer um módulo bônus, uma outra parte só sobre isso, tá bom? Algumas linguagens, elas são limitadas a um ou até alguns desses estilos, tá? Mas não é o caso do Python. O Python ele é uma linguagem tida como multiparadigma, tá? Ou seja, ela pode ser trabalhada com qualquer um desses paradigmas, tá bom? Aqui é só um aviso que nós não vamos trabalhar neste curso sobre a estruturada e a reflexiva, tá? Então vamos direto, função lambda. No módulo 4, a gente aprendeu como escrever uma função, correto? Foi no módulo anterior, na primeira aula. Lá a gente aprendeu que para fazer uma função, a gente tem que usar a palavra-chave, né? A palavra reservada def, e depois nomear a função. Tá? Então esse é o paradigma imperativo. Agora vamos aprender a fazer uma função sem precisar dar um nome. Elas existem apenas para serem executadas. Ou seja, é uma função sem nome. Por isso, uma função anônima. Tá? Esse é o conceito básico dela. Ela é anônima porque ela não precisa ser criada para depois ser chamada. Tá? Ela existe somente para aquela execução imediata, tá bom? Na função normal, a gente precisava colocar nesse formato, def, né, definir o nome da função e definir nossos parâmetros. Então aqui, por exemplo, parâmetro 1, parâmetro 2 e aqui, depois 2 pontos e fazer um bloco de código. Com a função anônima, nós vamos precisar usar a palavra reservada lambda. Tá? Aí nós colocamos os parâmetros que a gente quer, aqui no caso o parâmetro 1, parâmetro 2, e o bloco de código depois de 2 pontos. Tá? Ou seja, e o bloco de código já vem na sequência dela. Tá? Vamos colocar a mão na massa e aplicar isso na prática. Digamos que a gente está fazendo uma nova rede social. Tá? E para isso a gente precisa colocar aquele arroba, o nome de usuário. Isso para os nossos alunos daquela turma que a gente está aprendendo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o e-mail do aluno, jurebaldo@gmail. Só que eu preciso colocar isso agora, e o usuário não preencheu isso antes. Tá? Então eu vou precisar converter alguma coisa para criar esses nomes de usuário, para ter o arroba dele. Um jeito muito mais fácil é se a gente pegar já o nome de usuário da pessoa que ela já usa no e-mail dela. Tá? Então vamos criar aqui ó, uma variável chamada convert nome de usuário. Tá? Eu vou chamar um lambda, que recebe o e-mail, tá? Pega esse e-mail e ele faz uma separação, um split, como a gente aprendeu já em aulas anteriores. Tá? Ele separa baseado no arroba, ou seja, ele vai separar esse formato em 2 grupos aqui. Tá? O grupo Jurebaldo e o grupo gmail.com.
Eu quero qual? Eu quero o primeiro, tá? O Jurebaldo, por quê? Porque eu vou converter o e-mail em nome de usuário, tá? E aí eu vou criar uma variável chamada nome usuário, tá? E eu vou chamar converte nome do usuário e passo o meu aluno e-mail. Vou imprimir para a gente verificar o resultado. Olha só, eu consegui fazer, tá? Ou seja, eu também poderia fazer da seguinte forma aqui, ó. Dá um F, fecho e fecho, e vou colocar já o arroba para você ver como ficaria bonitinho. Olha só. Opa. Ah, tá. Eu deixei um colchete aqui sobrando. Olha só, arroba Jurebaldo. Funcionou. Legal, né? Então, vamos criar uma outra que vamos verificar se um determinado número ele é ou não é múltiplo de 3. Então, vou criar a variável check múltiplo de 3, chama uma função anônima, lambda, vai receber um número. Olha que legal, agora eu vou utilizar uma função condicional. Tá? Ele vai retornar true se o número, né, o resto da divisão por 3 foi igual a 0. Ou seja, quem é que tem um resto 0? Quando ele é divisível pelo número anterior. Tá? Também a gente aprendeu nas aulas passadas. Se não, ele retorna falso. Tá? Executei. Tudo certo. Agora vamos lá. Vamos criar uma lista de números de 0 até 29. Lembrando que no Python ele inclui o primeiro, mas nunca inclui o segundo. Tá? Então, legal, incluir meus 30 números. Tá? Vou criar um for. Para cada um desses números, eu vou chamar de num, o nome que a gente quiser, lembrando que é uma variável só. Tá? Então, se eu vou fazer uma condicional, se o meu check, né, múltiplo de 3, né, passo o meu número foi igual a true. Quando é que ele é igual a true? Quando ele for múltiplo de 3. Então ele vai imprimir aqui na minha tela e vai dizer que ele é múltiplo de 3, olha só. Perfeito. Exatamente como previsto, eu tenho todos eles. Ah, mas Jaime, eu quero que inclua o 30. Lembrando, então, é só 31. Ele agora vai incluir o 30. Eu vou executar. Ó, e eu tenho agora o 30 múltiplo de 3. Tá bom? O 0 é múltiplo de 3? É porque ele dividiu 0 dividido por 3, o resto é 0. Né? Porque é 0 também. Então, mas se eu quisesse ainda assim tratar, eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó, do 1 do 1 ao 30, e eu tenho agora, perfeito, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Tá? Eu poderia expandir, então, viu? É muito mais prático ser construído assim. Eu coloquei aqui um alerta para a gente fazer aqui agora, uma maneira até de simplificar esse código, tá? Como assim? A oração, quando eu coloco um if, uma condicional, ela já verifica se é true, tá? Então, assim, eu não preciso desse porque fica redundante, tá? E como vocês viram ali em cima, a gente também consegue no Python construir numa linha só. Pera aí. Vou pegar aqui. Preciso só retirar os 2 pontos. Else. Não. Viu? Então, eu já faço numa linha só, tá? Então, para deixar mais bonitinho estruturado, só não vamos repetir o código, deixar 2 pontos. Temos que colocar um tab para a mais, né, seja um espaço para que ele mantenha na hierarquia do Python. E olha só, temos o mesmo código, tá? É só para você já ir aprendendo como estruturar melhor, um pouco melhor o seu código. Vamos agora para funções de alta ordem. Essas são funções que constroem outra função, ou até recebem outras funções, ou mesmo retornam uma. Tá? Então vamos pensar que a gente está fazendo agora um novo conteúdo sobre rentabilidade, né, sobre investimentos. Tá? Então para isso, eu vou criar uma função chamada rentabilidade, ela vai receber juros. Mas o que essa função retorna? Ela retorna um lambda, ou seja, uma função anônima. Tá? Mas o que esse lambda recebe? Um investimento. E ele aplica os juros, ou seja, ele multiplica por 1 mais juros. Tá? Então assim, ele vai aplicar os juros feitos. Tá? Mas Jaime, não seria melhor a gente fazer uma função que ela já recebe 2 parâmetros? Seria, mas a gente vai ter que reconstruir sempre ela. E aqui, dependendo do tipo de trabalho, vai ficar muito mais livre, muito mais solto, vocês vão ver agora na prática. Olha só, executei, legal, ele salvou. Então, eu vou primeiro criar
uma variável chamada investimento B3, tá? Que eu quero saber qual é o melhor investimento que eu vou fazer para mim. E aí nele eu vi que a minha rentabilidade, eu vou receber 6% ao ano, tá? Então passei a rentabilidade e passei juros no valor de 6%. E também criei uma nova chamada Investimento Selic, onde a minha rentabilidade, ou seja, é de 13,75, que é a nossa taxa básica de juros Selic hoje, tá? Então, olha só, também não fiz nada, porque eu estou preparando dois comandos. A partir de agora, eu posso só passar qual é o meu investimento, que ele já automaticamente aplica de acordo com a B3 e aplica de acordo com a Selic. Então, vamos ver a mágica acontecendo. Tá? Então, meu investimento na B3, que eu vou investir agora, eu vou investir R$2.000, tá? Então vamos lá, eu chamei o investimento B3 e vou passar para ele R$2.000, tá? E vou imprimir na tela para verificar o meu investimento 1, no caso do investimento B3, tá? Ele vai passar o valor, tá? Vou colocar aqui o cifrão. E eu também tenho o meu investimento no Tesouro, né, que é baseado na Selic, tá? Então eu vou passar aqui o da Selic, também R$2.000, e vou ter o meu investimento Tesouro e vou imprimir na tela. Olha só. Então eu tenho o meu investimento B3, depois, só de aplicação em um ano, eu vou ter R$2.120. Meu investimento no Tesouro, eu vou ter R$2.275, tá? Depois de um ano. Agora imagine que eu quero fazer um cálculo de longo prazo, estou preparando minha aposentadoria, é meu investimento de longo prazo. Tá? Então eu vou dizer que eu vou passar, minha estimativa de investimento é de 10 anos. Tá? Eu vou começar investindo R$3.000. Tá? Vou criar uma variável investimento final, que ele já começa com o investimento inicial, claro, porque eu não vou diminuir o meu ganho. Tá? Eu só vou crescer, executei, preparei minha base. Aí, olha só, agora eu vou percorrer todos os anos. Tá? Então eu vou chamar de ano, tá? E vou criar um range, vou criar um meu grupo de período, né? Então eu vou ter que incluir um, e assim como a gente fez lá no 30, né? É anos mais um, porque o último ano, o ano 10, eu preciso incluir ele, tá? Então eu vou do ano 1 até o ano 10 para ser aplicado, tá? E aí eu vou ver o seguinte, olha, para cada vez que ele fizer, ele vai aumentar o investimento final. Ele pega o investimento final e aplica no investimento Selic, porque é mais um ano investindo. E assim eu vou saber qual é o meu investimento final se for na Selic. Olha só. Eu tenho R$10.880. Se eu investir R$3.000 em 10 anos, eu vou ter R$10.880,16. Tá? Lembrando aqui, como ele está multiplicando, né, com relação a esses juros, eu apliquei um round, porque senão o número ia ficar bastante quebrado. Tá? Ó, vamos aqui, ó, comentar essa linha, para você ver como é que fica o valor bruto. Ó, ele fica muito grande. Tá? Então, como a gente está falando de moeda, vamos deixar ele arredondando, que fica mais bonitinho. Vou colocar aqui. Tá? Eu quero fazer agora meu teste de como é que seria meu investimento se ele tivesse ido para a B3. Tá? Porém, um alerta. Veja, eu estou sempre pegando meu investimento final, sendo que eu já executei ele aqui. Tá? Então vamos lá, ó. Copiar aqui de novo, tá? Eu quero que ele resete esses números para a gente conseguir comparar. Tá? Olha só. Eu tenho então que no Tesouro Selic eu teria R$143.107 em 10 anos, investindo inicialmente só 3.000. Tá? Já na B3 eu teria recebido 5.332, tá bom? Então veja, com isso a gente já está usando funções anônimas de forma muito mais prática, viu? A gente está avançando cada vez mais. Nesse módulo a gente vai aprender um pouco mais da programação funcional. Dentre elas a gente vai pegar métodos até muito mais práticos, muito mais básicos, map, reduce, filter, por exemplo, tá? Onde você vai aprender a aumentar o seu potencial na sua linha de código, e aí você pode retornar aqui nesse vídeo sempre que você tiver qualquer dúvida, tá bom? Então é isso, muito fácil, é muito prático, às vezes fica um pouco confuso porque é muito novo acima de tudo, tá? Mas o aprendizado realmente ele é simples assim. A sua maior dificuldade talvez seja em como é que eu vou aplicar isso, mas calma, já vem Padawan, a gente vai aplicar isso na prática aos pouquinhos, tá? Já já. Então,
absorve esse conhecimento. Esse notebook está na descrição desse vídeo. Não esquece de comentar, apresentar suas dúvidas e, acima de tudo, exercitar. Pegar algo semelhante, um problema parecido e vai aplicando. Muda os juros, né? Cria um modelo diferente, tá? E vai testando e vai aplicando, tá bom? Qualquer coisa é só chamar a gente. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Então, até mais. Tchau, tchau.